Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao segundo tópico da nossa disciplina de farmacologia das dependências. Tá? Hoje nós vamos falar um pouco sobre farmacocinética e farmacodinâmica. Tá? Esses que são pontos importantes dentro da farmacologia das dependências, quando a gente está entendendo cada uma das drogas, como é que elas agem, né? Cada um dos grupos, de que forma eles agem, de que forma eles atuam no sistema nervoso central, como é a interação, como é a absorção. Tudo isso vai ser importante ao longo da nossa disciplina. Tá? Esse tópico também, assim como o tópico da nossa aula anterior, ele faz parte de um bloco mais de introdução da nossa disciplina, né? De que a gente vai falar alguns termos que não se aplicam somente para dependência química, mas sim para outros tipos de drogas, de fármacos, enfim, é uma aula, né, mais geral. Tá? Eu adianto também a vocês que talvez essa aula fique um pouquinho longa, tá? Porque são dois tópicos super importantes, tá? Então, com vários subtópicos, vocês vão ver ao longo da aula. Então, talvez ela fique um pouquinho longa, tá? Mas como eu falo, já para o presencial, só uma tarde que nós tínhamos para abordar isso já era pouco. Então, imaginem agora que nós temos menos que isso para fazer essa abordagem. Então, talvez fique um pouquinho longa essa aula, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir pegar a ideia, vocês vão conseguir compreender os diferentes pontos, né, os pontos principais dentro da farmacocinética e farmacodinâmica. Tá? Eu fiz aqui um rememorando, relembrando a nossa aula anterior, né, que a gente fez algumas definições importantes sobre o que é um fármaco, sobre as substâncias psicoativas, né, como é que elas agem lá no sistema nervoso central. A gente falou também um pouquinho da adicção, né, quais os problemas da adicção, quais os fatores que levam à adicção, quais os que protegem. E também falamos dos tipos de drogas, né? Então a gente falou das drogas depressoras, das drogas estimulantes e também das drogas perturbadoras, tá? Eu já aproveito para lembrar vocês, né, da adicção. Lembrem-se do trabalho, né, que nós temos um trabalho que vocês devem entregar na próxima quarta-feira, 30/9, que é sobre a adicção. Tá? Para quem não lembra, pode acessar o nosso vídeo anterior, aí nós temos o vídeo da atividade 1 lá no YouTube, na playlist da disciplina e também no AVA, que vocês podem acessar e conferir o que eu estou pedindo, qual é a atividade. Tá? Não se esqueçam, para a próxima quarta-feira, tá bem? Bom, então como eu falei hoje, a gente vai falar sobre a interação droga e o nosso organismo, tá? Nossa interação, o que acontece dentro do nosso organismo quando a gente ingere uma substância, uma droga, um fármaco, uma substância é ingerida, tá? A farmacocinética, ela vai abordar tudo o que o nosso corpo faz com essa substância. Então, desde de liberar o princípio ativo da molécula, desde de dissolver, por exemplo, um comprimido, dissolver o comprimido e ficar disponível para nós, todas essas características. Tá? E a farmacodinâmica, por sua vez, ela vai nos explicar, nós vamos explicar como é que essa molécula atua lá no nosso sistema. Tá? Como é que ela atua lá nas nossas células, como é que ela interage com as nossas células. Né? Então, pense, nós tomamos um comprimido que tem uma molécula que precisa chegar até uma célula nossa e causar um efeito. Tá? Então, é isso que nós vamos tentar compreender hoje. Tá bem? Bom, esse primeiro slide, ele traz ele faz um panorama geral da farmacocinética, como se fosse um resumão, tá? Um guia para vocês. Tudo começa na ingestão. Então a gente ingere um comprimido, faz uma injeção, né, coloca um adesivo transdérmico, enfim, a via de exposição pode ser qualquer uma, né, a via de administração pode ser qualquer uma, e essa substância ela precisa ser absorvida, ela precisa ir para a nossa corrente sanguínea para chegar no tecido-alvo. Tá? Então, depois que a gente faz a ingestão, ela vai ser absorvida e ela vai ser distribuída pelo nosso corpo. Né? Ela vai distribuir, ela vai chegar nos diferentes órgãos para que ela possa causar os seus efeitos. Tá? Depois ela vai ser metabolizada, né, biotransformada, vai ser feita a metabolização dessa substância e também ela vai interagir e causar os seus efeitos com o tecido-alvo, com a molécula-alvo dela, tá? Para só depois ela ser excretada. Nesse meio tempo, essa substância ela pode ser armazenada em um tecido armazenador, como por exemplo os ossos e o tecido adiposo, tá? E ela, depois de algum tempo, então vamos pensar assim, ela ficou armazenada, aí depois de algum tempo ela volta a se tornar ativa e começa a interagir com o farmacoreceptor e excretada. Tá? Então nós temos uma série de mecanismos
importantíssimos que acontecem com a substância até que ela cause seus efeitos e seja excretada, tá? Bom, tudo começa, então, com a liberação, tá? Então, eu botei essa figura principalmente para lembrar vocês, né, que talvez vocês já tenham alguma disciplina que fale de farmacologia, fale farmacocinética, toxicocinética também, né, dependendo do curso. Bom, vocês já devem ter visto o acrônimo ADME, né, que é a absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Tá? Alguns autores chamam de LADME. Isso é bom porque fica um mapa, né, uma sequência lógica do que acontece, de todos os fatores que acontecem durante quando a gente ingere uma substância. Né? Então, nós temos a liberação, como eu falei para vocês, toma um comprimido que tem uma substância, um fármaco, um princípio ativo. Ele precisa ser liberado, esse princípio ativo, ser absorvido, perfundir, né, os tecidos, ir até o local de ação, causar o efeito, metabolizado e excretado. Tá? Então, o que a gente vai fazer na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre cada uma dessas etapas, sobre cada uma dessas etapas e caracterizar elas, tá? Ver os detalhes, o que acontece em cada uma delas, tá bem? Bom, tudo começa então na administração, né? Por qual via nós vamos inserir essa molécula, nós vamos colocar essa molécula para o paciente, para a pessoa, tá? Então, nós temos uma série de vias de administração, né? Ali nessa figura do meio vocês podem ver várias vias de administração, mas nós, na nossa disciplina, nós precisamos focar nas que são usualmente, né, comumente utilizadas para o uso de substâncias psicoativas, substâncias de drogas de abuso, tá? Então nós vamos falar sobre algumas das principais, nós vamos falar via inalatória, via oral, via parenteral, que são as principais vias de drogas de abuso, né, de utilização de drogas de abuso. Mas lembre-se, tem várias vias, tá? Então nós temos diferentes vias, cada uma com as suas características, tá bem? Bom, como cada via tem a sua característica, isso também afeta a concentração da droga no nosso plasma, a concentração da droga no sangue, né? Então, por exemplo, notem ali, a via intravenosa é a linha rosa no gráfico que vocês estão vendo. Percebam que logo no primeiro minuto, ali, logo no começo, em seguida da aplicação, nós temos um pico muito alto do efeito. Mas percebam que logo em seguida esse efeito começa a cair e pouco tempo depois ele já é muito baixo, ele é o mais baixo de todos. Tá? Então são as características da via intravenosa. Vocês vão compreender ao longo da aula por que acontece isso, tá? Mas ela tem essas características. Já a via intramuscular, percebam que tem um pico um pouco mais alargado, né? Ele não é um pico tão gaussiano, ele é um pico um pouco mais alargado, esse efeito ele é menor, mas ele é mais duradouro. Agora, olhem para a via oral, né, que nós temos quase que uma onda, né? Nós temos um efeito, um limiar menor, mas nós temos por mais tempo. Então, cada via vai ter as suas características, tá? Quando um fármaco é planejado, quando um fármaco é pensado, quando ele está à venda, todas essas características elas são levadas em consideração, tá? Isso também a gente consegue ver por exemplo, algumas drogas, que se vê que, por exemplo, em testes in vitro, né, em estudos in vitro, essa droga, ela para ter efeito, ela precisa de uma concentração X. Mas só que o método de absorção dela, né, o método de ingestão dela é via oral. Então, a gente não consegue chegar naquela dose. Vamos suponhar um exemplo hipotético de uma droga de qualquer que seja, tá, que para ela ter efeito, ela precisa chegar à concentração que está na via intravenosa. Mas nós não conseguimos, só que ela só está disponível por via oral. Só que nós não conseguimos chegar na via oral. Compreende? Porque tem toda uma sequência de etapas até que ela seja absorvida e que ela tenha o seu pico, né? Que ela tenha o seu ponto máximo de ação. Então, cada fármaco, cada formulação química, né? Cada formulação farmacológica, ela tem as suas características. Tudo isso é levado em conta quando um fármaco está disponível na farmácia. Não é à toa que nós temos, por exemplo, drogas que têm injetável, tem em gotas, tem em comprimido, tem várias apresentações. Por quê? Cada uma para uma determinada situação. Tá? Bom, e quais são as características então de um fármaco ideal? Né? O que um fármaco precisa ter para ser considerado um fármaco ideal? Tá? Então a primeira coisa que ele precisa ter é uma absorção boa, uma absorção rápida.
Tá? Nós vamos falar agora das etapas de absorção, mas ele tem que ser um fármaco que ele não leve muito tempo para ser absorvido pelo nosso corpo. Tá? Então imaginem que vocês estão com uma dor de cabeça, por exemplo, e vocês tomam um comprimido para dor de cabeça. Tá? E esse comprimido leva um dia para fazer efeito. Então não adianta. Né? Ele trata, mas ele leva muito tempo. Então ele precisa ter uma absorção boa, uma absorção rápida para que possa causar os seus efeitos, para que possa realizar os seus efeitos. Ele também precisa ter um efeito rápido. Mesma coisa, digamos, vocês tomem um fármaco, ele absorve rápido. Rapidamente ele está absorvido, mas o efeito começa no outro dia, 12 horas depois. Então vocês também... Ele não é um fármaco ideal, porque ele tem que cumprir essas etapas. Tá? Também é importante a eficácia terapêutica, né? Então ele realmente trata aquilo, né? Ele não vai mascarar aquilo. Por exemplo, vocês estão com um sintoma de uma doença qualquer e tomam um fármaco que ele não resolve aquilo, né? Ele só mascara, ele só diminui os sintomas. Ou não adianta um fármaco que se diga que tem uma eficiência terapêutica, ele não causa, ele não resolva aquele problema. Tá? E também o que se quer, né, é um fármaco com poucos efeitos adversos. Não adianta tratar uma coisa e estragar outra. Né? Nós precisamos que ele resolva um problema e não nos resolva um, mas crie outro. Então, quanto menor o número de efeitos adversos, melhor. Isso é muito complicado para idosos, tá? Só fazendo um parênteses, isso é muito complicado por causa dos idosos, porque geralmente os idosos eles têm alguns problemas de saúde pela própria idade, né? Então eles tomam diversos fármacos, né? Então ele toma, por exemplo, um fármaco para pressão arterial, toma um fármaco para ansiedade, diversos fármacos, tá? E às vezes ele tem algum problema de saúde, um acidente, um problema pontual. E às vezes isso se torna uma busca muito difícil, né, pelos médicos para tentar resolver esse problema, porque ele tem muitos fármacos tomando. Né? Então, digamos assim, se ele tomar determinado fármaco, ele vai ter tal efeito adverso ou pode interagir com outro, então acaba ficando mais difícil. Né? Então, é um dos problemas que tem. Tem alguns trabalhos já mostrando isso, essas interações farmacológicas comuns de idosos, né, que é bastante preocupante, é uma das dificuldades, tá bem? Bom, então o primeiro passo da farmacocinética, é a absorção de um fármaco, né? Então é o momento que esse fármaco ele é transferido, vamos pensar na via oral, que é a mais comum, tá? A gente ingeriu um fármaco, desmanchou, o nosso estômago dissolve aquele comprimido, né, que ele tem uma série de componentes ali junto da molécula de fármaco, e o fármaco específico ele fica disponível na nossa corrente sanguínea. Então nós podemos dizer que o fármaco foi absorvido pelo nosso corpo, o fármaco está na corrente sanguínea, tá? Então ele é transferido do local de administração para a corrente sanguínea, tá? E isso envolve a passagem por membranas, né? Então, como você sabe, a membrana celular ela é uma bicamada lipídica, né? Ela é originalmente lipídica, né? Ela tem uma parte hidrofóbica, uma parte hidrofílica, mas ela é lipídica, né? Então, o fármaco ele precisa atravessar essas membranas, ou seja, a solubilidade desse fármaco é um fator que afeta a absorção, né? Então, quanto mais hidrossolúvel este fármaco é, menor é a absorção. Mais lento é o processo de absorção. Tá? Então, nós temos as características da membrana, né? Então, pensem, quanto mais afinidade por água esse fármaco tem, mais difícil para ele atravessar a gordura. Tá? Então, mais difícil para ele atravessar a nossa membrana e chegar no sangue. Né? Lembre-se que ele foi dissolvido lá no estômago e ele tem que passar pelas membranas para chegar no sangue. Então, é mais difícil dele chegar. Tá? Aqui mais uma figura da membrana celular. Né? Então, nós temos essas proteínas canais específicas, né, para diferentes moléculas que não conseguem atravessar a membrana por difusão, então elas precisam atravessar por essas proteínas canais que vão fazer como se fosse um canal mesmo de passagem. Nós vamos ter também diversas proteínas mergulhadas, inseridas nessa bicamada lipídica, né, diversas moléculas, glicoproteínas, uma estrutura da membrana. Então nós temos diferentes tipos de transporte das substâncias pela membrana, né? Então, nós temos, por exemplo, a difusão passiva, onde esse fármaco simplesmente atravessa a membrana sem o uso de um transportador, tá? Então, ele passa, por exemplo,
pela membrana celular através da difusão, né? Fármacos hidrofóbicos, fármacos lipofílicos, eles atravessam a membrana com facilidade, tá? Ou eles podem se usar de algum canal ou poro aquoso para passar para o interior da célula, tá? Nós temos a difusão facilitada, que é quando ele passa para o interior da célula através de uma proteína, mas sem gasto de energia, né? Então ele usa de alguma proteína que faça o transporte dele para o interior da célula sem gastar energia. Nós temos o transporte ativo, né, onde ocorre um gasto de energia, as bombas, né, sódio e potássio, temos várias bombas inseridas ali na membrana celular que fazem o transporte ativo com gasto de energia. E nós temos também a endocitose. Né? A endocitose é fármacos com moléculas grandes, fármacos grandes, eles ficam próximos à membrana e a membrana engolfa eles e joga para dentro da célula. Tá? Então, os tipos de transporte para dentro da célula. Se nós tivéssemos bastante tempo, nós poderíamos abordar diferentes características de cada um dentro desses transportes, entendeu? Como a gente não tem muito tempo, nós vamos ficar no mecanismo geral, os tipos de transportadores, tá? Mas nós temos vários tipos de transporte, nós temos o sentido, né, os trocadores, então nós não temos tempos para entrar nessa seara, né? Então nós vamos ficar só com os tipos de transporte, tá? Diversos fatores afetam a absorção, tá? Então, uma série de fatores, eles afetam a absorção das moléculas, tá? Então, nós temos características da molécula, características do paciente, características do organismo, uma série de fatores, tá? Então, nós temos, por exemplo, a dose, né? Quanto maior a dose, maior a absorção, né? Consequentemente, maior a absorção, independente do fármaco. Se tu botar uma dose 1, a absorção é 1. Se tu botar uma dose 5, ela é 5 vezes maior, né? Então, a dose afeta a absorção. Nós temos as características da substância, né? Então ela é uma substância mais lipofílica, ela é uma substância mais hidrofílica, então as características das substâncias, ela sendo mais facilmente absorvida ou menos. O peso molecular, né? O tamanho da substância, então uma substância menor ela é capaz de atravessar as membranas, uma substância maior ela não consegue, ela não consegue passar pela membrana celular. A polaridade, né, a solubilidade dessa substância, ela é uma substância que tem uma boa solubilidade em meio aquoso, ela vai ter mais dificuldade de passar a membrana. Ela é uma solução que tem mais solubilidade, né, mais lipofilicidade, ela vai passar melhor, então as características dessa substância. A interação com outras substâncias, né, então, por exemplo, né, na ingestão oral, ela interagindo com outros fármacos, com alimentos, né, com diferentes substâncias que possam estar no estômago, né? Então, por exemplo, tem fármacos que devem ser tomados durante a alimentação, fármacos que devem ser tomados em jejum, que não podem interagir com outros alimentos, fármacos que precisam ser tomados antes de ingerir alimentos por X horas, né? Então nós temos uma série de fármacos que não podem misturar com algumas substâncias, uma série de interações que podem ser medicamentosas ou com alimentos, tá? Também o local de absorção, né? Então, como eu falei, nós temos diferentes vias de administração, então o local de absorção é um dos fatores que afeta, né, a absorção, aonde é essa absorção. A via de administração, propriamente dita, como vocês lembram lá do slide do começo da aula, né, nós tinha a via intravenosa, que era um pico, né, nós tinha a via oral, que era um efeito mais duradouro e menor. Então, a via de administração, a área da absorção, né, então quanto maior a área, maior a absorção, tá? Quando nós começarmos a entrar nas vias de absorção, vocês vão perceber isso. Órgãos, locais que têm uma área grande, eles têm uma absorção melhor. Tá? A vascularização, então lembre-se, a absorção é a passagem dos fármacos pela membrana até chegada na corrente sanguínea. Né? Então, quanto maior a vascularização, mais chance do fármaco chegar. Né? Então, é muito mais fácil nós termos uma absorção. Vamos pensar assim, onde é melhor absorvido um fármaco? Pela derme, aqui pela pele, ou um fármaco que nós botarmos sublingual, né? É o sublingual, que ele tem altamente vascularizado, então ele tem uma fina membrana para passagem e ele vai
já cair na corrente sanguínea, né? Dependendo da pele, dependendo do local onde for essa administração, talvez a vascularização daquela região é menor, é uma vascularização baixa, então vai levar mais tempo para a absorção, tá? Também as proteínas extrusoras de fármacos, né? Algumas células elas têm essas proteínas bombas extrusoras, né? Então a gente coloca, por exemplo, um fármaco e essa célula bombeia esse fármaco para fora, tá? Células cancerígenas são ricas, né, em proteínas, essas bombas, né? Uma das mais famosas é a PGP, a glicoproteína P, né? Que atua fazendo esse mecanismo de bombear o fármaco para fora. Então isso também afeta a absorção, não tanto, mas o efeito, né? Então o efeito do fármaco vai acabar sendo afetado por essas proteínas, elas vão colocar o fármaco para fora, então isso vai diminuir o efeito. E também a função hepática, tá? A gente vai falar um pouquinho do metabolismo, da parte de metabolização, e vocês vão ver o quanto o fígado é um ponto-chave importantíssimo na farmacocinética, tá? Enquanto ele está envolvido em diversos processos da farmacocinética. Tá? Então, indivíduos que tenham problemas na função hepática pode afetar quanto do fármaco vai ser absorvido e também quanto do fármaco vai ser excretado lá no fim do processo de farmacocinética. Tá? Então, todas as características da função hepática são levadas em conta. Tá? E elas também vão afetar o processo de absorção. Bom, aqui então tem algumas características, né, que eu mostro para vocês. Ali nesse gráfico, principalmente, as características do fármaco, né? Então, por exemplo, a gente tem o primeiro uma cápsula, que ela logo que chega ali no estômago, ela já se desmancha, ele já libera o fármaco, né? Isso é muito comum. Suplementos, né? Muitos suplementos eles vêm em cápsula, então aquela cápsula ela é por vezes gelatinosa, então ela se desmancha no nosso estômago e o fármaco já está livre ali, né? Então rapidamente absorvido logo no começo. Nós temos aqueles fármacos que eles são partidos, né? Então a gente toma, ele leva um tempinho, como um comprimido, né? Como se fosse um comprimido, um comprimido que a gente toma, ele leva um tempo porque tem que dissolver aquele fármaco, né? Então a gente precisa dissolver aquele comprimido para conseguir usar o fármaco que está dentro daquela mistura, né? Nós temos cápsulas que a droga está em pellets dentro dela, então nós temos uma liberação mais lenta, né? E nós temos também esses tablets, né, que são esses tabletes que são o mais moderno, assim, que eles têm essa liberação lenta, tá vendo? Vocês podem ver que ele libera ao longo do tempo e ele mantém mais ou menos uma mesma concentração. Tá vendo? Ele é um pouco parecido com as cápsulas, mas ele ao longo do tempo ele libera e fica mais ou menos a mesma concentração. Tá? Aqui só alguns exemplos, né? Isso aqui, esse tema numa aula de farmacologia, nós teríamos várias e as características de cada uma delas, mas aqui é só para nós vermos a diferença, como a formulação, né? A forma que está o medicamento afeta a absorção. Nós temos também os fármacos que são em gotas, né, que na forma líquida, enfim, tem uma série de diferentes fármacos. E ali nós temos aqui no cantinho do vídeo a PGP, né? Então imagine assim, nós temos uma célula, chega o fármaco nessa célula, o fármaco consegue passar para o interior da célula, por um daqueles tipos de transporte que eu mostrei para vocês, chega no interior da célula, mas está cheio de bombas, cheio de proteínas na membrana dessa célula, que ele entra e é jogado para fora. Entra e é jogado para fora. Então, a dose precisa ser muito maior. Tá? Então, é só as características de fatores que possam afetar a absorção. Tá? Então, como a gente falou, a principal via de absorção, a principal via de administração de fármacos, em geral, fármacos, drogas, diferentes substâncias, é a via oral. Ela é a principal via. Tá? Então agora a gente vai falar um pouquinho de cada uma das vias de administração, das principais, tá? Para caracterizar elas e entender por que se escolhe uma determinada via a outra. Tá? Então, sobre a via oral, ela é a principal via. Né? Então vocês podem ver que a maioria das medicações, a grande maioria, ela é por via oral. Tá? Isso se dá pela segurança. Tá? A via oral ela vai fazer o que a gente chama de metabolismo de primeira passagem. Nós já vamos ver em detalhes o que é. Tá? Então ela te dá uma certa segurança. Por quê?
Se for, vamos supor, uma dose alta, tem mecanismos para tentar compensar, para tentar recuperar, entendeu? Já na via intravenosa, que nem vocês viram lá naquele gráfico do começo da aula, ele vai dar um pico. E se nós fizermos uma superdosagem, esse pico é maior ainda. Então nós não temos tempo para tentar fazer alguma coisa, porque já cai direto na circulação sistêmica. Tá? Então a via oral é a principal via, a via mais segura que nós temos. Tá? É importante que o suco gástrico interfere. Tá? Então vocês vão ver uma série de fármacos, eles trazem orientações, né? Não pode consumir com tal substância, tem que ser tantas horas antes de se alimentar, não pode ser em jejum, tem que ser em jejum, tem que ser durante as refeições, não pode ingerir cafeína, não pode ingerir tal substância tanto tempo depois. Eles vão ter essa série de características. Por quê? Ele vai para o nosso estômago, né? Então ali, dependendo do fármaco que a gente está utilizando, ele vai pedir algumas características para ele que ele possa ser absorvido mais rapidamente, né? E ele não leve tanto tempo para causar os seus efeitos. Tá? Então, ele tem essa interação com diversos alimentos, né? Com outras substâncias que estão ali no nosso estômago. Tá? A absorção, ela é intestinal, né? Então o intestino ele é uma região propriamente para fazer a absorção, não só de fármacos, como também de diversos nutrientes, né? Ocorre a absorção intestinal. Ela é uma absorção lenta, como vocês viram, né? A gente não tem aquele pico de absorção que nem a gente viu em outras vias, por exemplo, a via intravenosa, mas ela é duradoura, né? Como vocês viram, ela é lenta, mas é duradoura, não é um pico e depois ela cai demais. Não, ela é estável por um determinado tempo. E o que eu falei, né? Sofre esse metabolismo de primeira passagem, tá? Metabolismo de primeira passagem é o quê? A gente ingere um fármaco qualquer, tá? Esse fármaco, ao invés dele já cair na nossa circulação, quando ele é absorvido lá quando ele é desmanchado, né, quando ele é digerido lá no estômago, ao invés dele já cair na circulação, ele vai para o nosso fígado. E lá no fígado, parte desse fármaco já é metabolizada. Ou seja, vamos pensar assim, a gente ingeriu uma droga, uma substância qualquer, que seja de 1 miligrama a concentração. 1 miligrama. Mas do fígado saiu 70, 80, 0,80 miligramas. Tá? Então já uma parte já foi eliminada. Isso teve uma polêmica há pouco tempo atrás, né, quando nós estávamos bem no meio do Covid, né, que surgiram algumas hipóteses de tratamento, enfim, sem entrar no mérito de certo ou errado, mas foi uma das polêmicas que surgiu a respeito da ivermectina, né, porque a ivermectina foi visto em testes in vitro que a ivermectina ela tinha um potencial, né, de agir ali contra o vírus, contra o coronavírus. Só que o que aconteceu? Esses pesquisadores eles falaram que a ivermectina ela tinha esse potencial, só que precisava de uma dosagem muito alta. Ou seja, para nós atingirmos essa concentração no plasma, nós precisaríamos de uma dose muito, muito elevada de ivermectina, já que nós temos, por exemplo, aqui o metabolismo de primeira passagem. Né? Então essa foi uma das polêmicas que se teve a respeito da ivermectina, que foi um fármaco que se pensou para utilizar contra o coronavírus. Tá? Então tem essa característica. Quando a gente toma um fármaco, a gente pega um fármaco em 1 miligrama e toma, a gente não vai ter lá na nossa circulação sistêmica, depois do fígado, 1 miligrama. Tá? Agora, se ele for injetado intravenoso, o que a gente injetou foi. Aí depois vai sendo metabolizado. Então é aquela característica que a gente viu lá no começo da aula. Né? Então, por isso que na absorção, na administração oral, a gente não chega a ter aquele pico, porque uma parte da droga já foi eliminada. Né? Então, quando ela começa a aumentar, um bocado já está indo embora. Então, a gente não consegue nunca ter aquele pico de efeito. Tá? Então, aqui vocês acompanham. A gente tem o estômago, o fármaco em azul ali ingerido, vai no intestino e ele é absorvido. Né? Então, ele vai para essa circulação hepático-portal, uma circulação sistema-porta, tá? que coleta. Na próxima imagem vocês vão ver a veia, ela parte do intestino e vai para o fígado. Então ele vai levar esse fármaco direto para o fígado. Ele sofre esse metabolismo de primeira passagem e depois ele vai para a circulação. Né? Ele é desviado para o fígado antes de ir para a circulação sistêmica. Tá? Então uma parte do fármaco nem chega na circulação sistêmica. Tá? Por isso que eu falei da importância da função hepática. Porque vocês pensem, um indivíduo que ele tem um problema no fígado. Tá? Então, seja o problema que for, a droga chega
e o fígado está com algum problema. Então ele já tem um dano na função hepática, ele não consegue fazer esse metabolismo de primeira passagem. E aí chega mais droga na circulação sistêmica. Ou ele, por algum motivo, o fígado dele demora mais, ele tem algum processo no fígado que afeta de qualquer forma, né, esse metabolismo de primeira passagem, a função, né, do fígado. E aí, com isso, ele vai afetar também quanto do fármaco vai chegar na circulação sistêmica. Tá? No cantinho aqui a gente tem um resuminho, né? Então ali o fármaco administrado pela via oral vai direto ao fígado, né? Então ele entra por essa circulação pelo sistema porta antes de ir para a circulação sistêmica. Tá? Em comparação com a via intravenosa, que ele já cai diretamente na veia. Então, quando ele cai diretamente na veia, ele vai cair na circulação sistêmica. E, claro, ele vai chegar no fígado, né? Porque nós somos um sistema fechado, né? O nosso sistema circulatório é um sistema fechado, então ele vai chegar no fígado. Mas quando ele retorna, quando ele chega no fígado, ele já causou, ele já realizou os seus efeitos, né? Então ela vai sendo metabolizada. Tá? Então a absorção, né, na via oral, ela é uma absorção intestinal, né? O intestino ele é um dos principais órgãos de absorção, né? Ele tem essas características de microvilosidades, né? De vilosidades e microvilosidades, né? Que aumentam a área de contato, a superfície de contato, né? O intestino também é altamente vascularizado, né? Nós temos uma série de capilares sanguíneos que estão ali bem próximo das paredes intestinais. Reparem ali a veia, né? A veia porta hepática, que vai direto ao fígado, esse sistema porta que nós temos de circulação fígado e intestino. Tá? Então, a absorção intestinal, né? É um órgão responsável pela absorção, como eu falei, não só de fármacos, né? Não só os fármacos, mas também os nutrientes, né? Da nossa alimentação. Eles são absorvidos no intestino. Tá? Uma outra via importante que a gente tem, que é muito utilizada por drogas de abuso, é a absorção, a via sublingual, né? A via de administração via sublingual. Tá? Ela tem uma absorção muito rápida, tá? Praticamente não tem efeito de primeira passagem, já cai diretamente na corrente sanguínea, e as substâncias que são absorvidas na via sublingual são as substâncias lipossolúveis, né? Que tem solubilidade em gordura. Tá? Então nós temos ali, vocês podem ver, ó, é super vascularizada, né, a região sublingual. Tem muitas, as drogas psicodélicas, né, elas são muito utilizadas na via sublingual, exatamente por isso. Então elas causam efeitos rápidos e por vezes duradouros. É importante, né, nós ter essas características de cada uma das vias, porque depois, quando nós formos falando de cada uma das drogas, né, nas próximas semanas, a gente vai relembrar esses pontos. Né? Então, por que essa droga é utilizada em uma determinada via ou outra? Né? Então, a gente vai ter essas características. Também alguns fármacos, né, são bastante utilizados na via sublingual, né? É o caso dos remédios, fármacos utilizados na regulação da pressão arterial, eles utilizam essa via sublingual. Uma outra via também, né, que é importante da gente estudar, que também é alvo de diversas substâncias psicoativas, é a via respiratória. Tá? Ela pode ser pela via oral ou pela via nasal. Né? Então nós temos as duas vias. A diferença é que na via gastrointestinal, né, na via oral, nós temos via gastrointestinal, que ela vai para o estômago. Quando nós tomamos um fármaco, ele vai para o estômago. Na via respiratória, ela vai para o pulmão. Né? Então pode ser pela via oral, né, ou nasal, só que ela vai para o pulmão. Tá? Então o pulmão ele é conhecido por ter uma grande área de absorção, né, porque os pulmões eles vão se ramificando, né, as estruturas pulmonares até chegar aos alvéolos. Né? Os alvéolos pulmonares é como esses cachinhos de uva, né, que é onde ocorre a superfície, aonde ocorre as trocas gasosas. Né? Então os alvéolos pulmonares são a região onde vai acontecer as gasosas, altamente vascularizada. Né? Então quando nós temos nosso processo de respiração ele ocorre nos alvéolos pulmonares, então por isso ele tem que ser altamente vascularizado, porque é onde oxigena o nosso sangue e sai o CO2 do sangue. Tá? Então vocês pensem, uma das características que afeta lá a absorção é a vascularização. Né? Então não é à toa que o pulmão é altamente vascularizado. Tá?
É importante a gente ver que no pulmão tem uma penetração variável. Isso se dá porque nós temos diversos mecanismos de retenção, de proteção de chegada ao alvéolo, né? Então, moléculas grandes, elas não passam, elas não chegam nas vias aéreas inferiores, né? Elas vão ficar retidas nas vias aéreas superiores, tá? Então, diferentes as características da molécula. Falando um pouco sobre as drogas, né, as substâncias psicoativas, nós temos, por exemplo, a cocaína, né, que ela é a principal via, é a via inalatória, né, ela é aspirada, e ela causa, quando nós chegarmos no tópico de cocaína, nós vamos ver direitinho, mas ela causa muitos usuários, ela causa lesões, danos, né, nas paredes nasais, na parte superior do trato respiratório, muito pela contaminação, né, pela quantidade de substâncias que são adicionadas à cocaína para aumentar o rendimento, mas também pelas características da molécula, né? Então ela acaba causando uma série de problemas aos tecidos pulmonares, né, aos tecidos respiratórios, pelas suas características, tá? Nós temos também a via parenteral, né, que é as injeções, né, a principal via, principalmente para o abuso para drogas de abuso, para substâncias psicoativas, é a via intravenosa, né? Existem relatos de injeção de algumas drogas, por exemplo, até a cocaína injetável, né, causando diversos efeitos. Então, é uma via muito perigosa, né? Porque ela tem um efeito muito rápido, e esse é um dos objetivos dos usuários, né? Quando faz a injeção diretamente na veia, ela tem um efeito muito rápido, porque imaginem que vocês colocam uma molécula disponível diretamente na veia, não precisa absorver, não precisa metabolizar, ela já está disponível, né? Então é um efeito muito rápido e um efeito muito difícil de reverter a superdosagem, né? Então, um indivíduo que faça uma ingestão muito grande, né? uma injeção, na verdade, muito grande, muito alta de qualquer substância, pode ser uma droga de abuso ou não, ela é de difícil reversão, porque no momento que coloca a agulha e coloca, né, a substância na veia, ela vai se espalhar pelos tecidos, né? Então tem que ser muito rápido para conseguir alguma coisa, mas é muito difícil. Aqui um resumo, né, de todas as vias, das características de cada uma das vias. Então notem, por exemplo, nós temos ali a via oral, começando pela via oral, né, nós fizemos então a exposição, né, a injeção através da via oral, ela no intestino é absorvida e vai para o fígado, antes de entrar na circulação sistêmica, tá vendo? Do fígado ele vai para o coração, é bombeado, passa pelos órgãos e espalha pelo organismo. Tá? Nós temos, por exemplo, as injeções, né? Mas eu chamo a atenção lá da intravenosa, né? Então imagine, você faz a injeção intravenosa, ela já cai na circulação, vai para o coração e já é bombeada por todos os órgãos, né? Então imagine como agir contra, digamos, um caso de superdosagem, por isso que é muito perigosa a via intravenosa, né? Também a via inalatória, então, como eu falei, os pulmões, eles são amplamente vascularizados, tá? Amplamente vascularizados. Então, na via inalatória, rapidamente nós temos já o fármaco na circulação sistêmica, tá? Então, e percebam, como eu falei, nosso sistema circulatório é um sistema fechado. Todo fármaco ele vai acabar chegando lá ao fígado para ser metabolizado, né? E assim como os via oral. É que a diferença é que os fármacos ingeridos via oral, eles já sofrem o metabolismo de primeira passagem, ou seja, antes de começar a circular, ele já diminui a sua quantidade, sendo assim uma via mais segura, tá bem? Bom, a biodisponibilidade é a fração do fármaco que alcança a circulação. Então nós precisamos pensar assim, nós temos um fármaco que foi absorvido, tá? Ingerido por diferentes vias, como a gente viu, e absorvido. Agora, a biodisponibilidade é quanto do fármaco que alcançou a circulação sistêmica. Tá? Então, dependendo da via de absorção que nós temos, nós vamos ter efeito na biodisponibilidade. Né? Então, por exemplo, na via oral é menos do que comparado à via injetável. Tá? E tem vários fatores que vão afetar
essa biodisponibilidade, essa fração do fármaco que está disponível na circulação. Né? Então nós temos, por exemplo, a solubilidade, diversos fatores que a gente já falou. Né? Tamanho da partícula, a forma, né? Então se é uma cápsula, se é um tablete, se é um comprimido, se é uma injeção, se é um fármaco em gotas, a característica do fármaco. Tá? E uma série de fatores, né, que vão afetar quanto do fármaco está disponível para os nossos tecidos. Tá? Então, diversos fatores afetam essa biodisponibilidade. Passou a biodisponibilidade, nós temos então, vamos seguindo a sequência lógica. Né? Nós ingerimos um fármaco pela via oral, por exemplo, ele foi absorvido, ou seja, ele passou pelas membranas até chegar à circulação, e daquele 100% do fármaco, digamos que 80% está biodisponível. Tá? Então esse fármaco biodisponível que está na nossa circulação, ele precisa chegar no seu órgão-alvo. Né? Então vamos supor, é um fármaco que age no sistema nervoso. Age no sistema nervoso, então esse fármaco precisa chegar ao sistema nervoso central. Isso se dá através da distribuição. Tá? É o momento em que o fármaco permeia os tecidos, é o momento que ele vai ser distribuído pelo corpo. Né? Então ele vai chegar a todos os órgãos e todos os tecidos. Tá? Óbvio que quanto maior a perfusão, né, maior o volume sanguíneo daquele órgão, maior a circulação daquele órgão, mais fármaco chega. Né? Pensem que o fármaco está disponível na circulação sanguínea, quanto mais sangue chega, mais fármaco chega. Tá? Também nós temos as características dos capilares, tá? Então pensem ali no cantinho nós temos uma figura de um capilar sanguíneo, de um vaso sanguíneo, tá? Onde nós temos as bolinhas verde e amarela, são os fármacos, 2 fármacos que foram ingeridos. E as bolinhas, e o azul e o rosa ali, são as proteínas plasmáticas, tá? Então os fármacos eles vão interagir com as proteínas plasmáticas, a principal proteína é a albumina, tá? Então o que acontece? Qual é a dinâmica? Pensando assim, ó, o fármaco se liga a proteínas plasmáticas, tá? Quanto maior a ligação do fármaco a proteínas plasmáticas, menor o efeito. Ou seja, a fração do fármaco que causa os efeitos é a fração de fármaco livre. Tá? Então, não adianta, por exemplo, do 100% de fármaco que foi absorvido, só 5% que está livre. Ou seja, só 5% vai causar o efeito. Mas também é importante que a fração do fármaco livre é a que causa o efeito. Mas, se a fração do fármaco livre for muito alta, a metabolização é muito alta. Ou seja, o efeito é alto, mas não é duradouro. Tá? Então nós temos essa dinâmica. Ó, um exemplo ali que nós temos alguns fármacos ligados e outros disponíveis na circulação. Tá? Então o que acontece? Isso vai trocando. Né? Então os fármacos eles vão deixando de interagir com as proteínas, vão começando a causar esses efeitos, retorno. Então, quanto maior a fração de fármaco livre, maior o efeito e menos duradouro ele é. Quanto menor a fração de fármaco livre, menor o efeito, mas esse efeito ele é mais duradouro. Tá? Então essa é uma dinâmica da ligação dos fármacos às proteínas plasmáticas. Tá? Tem também, eu coloquei aqui, né, das drogas lipossolúveis e os indivíduos obesos. Tá? Então tem alguns casos, alguns estudos de indivíduos muito gordos, né, que fizeram exposição a algumas drogas, alguns tipos de drogas, e então eles fazem essa exposição por algum tempo, e depois, passado esse tempo, eles não ingerem mais a substância. E aí, passado muitos anos da vida, né, muito tempo da vida, esses indivíduos emagrecem, e eles percebem que no corpo deles, né, na circulação deles, eles têm a determinada droga circulando. Tá? Isso se dá pelaquela característica que tem de alguns fármacos eles serem armazenados em alguns tecidos, por exemplo, o tecido adiposo e o tecido ósseo. Tá? Então o tecido adiposo ele tem uma baixa circulação, né? Uma baixa circulação sanguínea. Então um fármaco lipossolúvel que se consiga ser armazenado ali, é muito difícil que ele vá voltar à circulação, porque a característica do tecido adiposo ela tem baixa circulação sanguínea. Então esse fármaco vai ficar por muito tempo. O que acontece? Alguns anos depois, esse indivíduo ele tem uma perda de tecido adiposo representativa, esse fármaco ele pode voltar a ficar disponível na circulação. Tá? Então, algumas características. Bom,
Nos nossos órgãos, né, nos nossos tecidos, nós temos diferentes tipos de capilares. Tá? Então nós temos o principal para nós, né, é os capilares do sistema nervoso. Tá? Em alguns órgãos, né, por exemplo no glomérulo, que nós vamos falar em seguida, que é lá no néfron, lá nos rins, os capilares sanguíneos lá, eles têm como se fossem esses poros, né, esses pontinhos que vocês estão vendo, que é justamente para fazer uma filtração. Tá? Então são capilares fenestrados, tá? Que são essas fenestras, esses espaços entre as células do capilar que permitem a passagem de substância. Tá? No sistema nervoso central, a gente não tem essas fenestras. Tá? Então nós temos capilares que são revestidos justamente por causa da pressão. Né? Então nós temos uma área de alta vascularização, né? E um dos fatores é que esse capilar é revestido para que ele aguente, né, as alterações de pressão, para que ele a resistência ao capilar. Tá? Então, os fármacos lá no sistema nervoso central, para eles conseguirem causar os seus efeitos, porque, pensem bem, a distribuição do fármaco é ele chegar nos diferentes órgãos. Tá? Mas não adianta o fármaco chegar, por exemplo, no sistema nervoso central e ele não conseguir interagir com as células do sistema nervoso central. Né? Nós vamos ver agora nas aulas, nos tópicos de drogas específicas, que o fármaco ele vai agir diretamente ali na transmissão, na neurotransmissão, né? em pontos na célula. Então, se ele não consegue sair do capilar e chegar na célula, ele não vai causar os efeitos. Tá? Então, lá no sistema nervoso central, esses fármacos são transportados ativamente, né, para fora do capilar. Tá? Aqui também tem um resuminho, né? Então as estruturas de capilares no fígado, né? Então aquelas frestas, as fenestras, que são essas frestas para passagem de substâncias, né? Então elas permitem que o fármaco se mova entre o sangue e o fígado, né? Então eles permitem que as substâncias passem. E já lá no sistema cerebral, né, nós não temos essas fenestras, né? Então os fármacos não passam pelo capilar, né? Eles têm que ser bombeados ativamente. Bom, nós temos também uma estrutura chamada a barreira hematoencefálica, né? Ela é uma barreira que nos dá uma proteção para o tecido nervoso, né? Ela vai evitar que alguns compostos, né, perigosos cheguem, né, até o sistema nervoso central, por exemplo, bactérias, anticorpos, compostos químicos cheguem até o sistema nervoso central, né, causem problema. Então ela vai ficar como uma barreira mesmo, né, de proteção. Mas qual é o problema? Algumas substâncias, principalmente drogas de abuso, penetram no sistema nervoso central, ou seja, elas ultrapassam a barreira hematoencefálica. Tá? Nós temos outras barreiras também no corpo. Nós temos, por exemplo, a barreira placentária, né, para proteção do bebê, né? Mas como o foco da nossa disciplina é o sistema nervoso central, né, os efeitos das substâncias psicoativas, a gente vai olhar a hematoencefálica. Tá? Então o problema é esse. Tem uma barreira, mas se essa barreira ela não consegue proteger e evitar que algumas substâncias cheguem, essas substâncias vão causar o efeito. Né? Por exemplo, as drogas apolares e as moléculas pequenas, como por exemplo as moléculas de etanol, né? Que elas ultrapassam livremente a barreira hematoencefálica. Bom, falado disso, né? Então nós falamos sobre a distribuição, como é que as drogas chegam nos diferentes órgãos, né? Então os fatos importantes, por exemplo, a perfusão, né? Então quanto mais sangue chega, mais droga chega. Lembre-se do sistema nervoso central, né? Quais são os órgãos que mais possuem perfusão sanguínea? O cérebro, né? É altamente irrigado. Nós temos o fígado, nós temos o rim, o coração, os pulmões. Então nós temos esses órgãos chegando muito sangue. Não é à toa que, por exemplo, os pulmões, uma alta absorção. Né? No cérebro chega muita. Então vocês pensem, a substância, né, a droga, a substância psicoativa, ela está na corrente sanguínea do indivíduo. Um dos órgãos que vai receber muita dessa droga é o cérebro. Né? Então lá vai chegar muita dessa substância causando os efeitos. Tá? Agora a gente vai para o metabolismo. Né? Então, uma vez que essa substância, lembre-se da nossa sequência lógica, a gente ingeriu um comprimido, esse comprimido caiu no estômago, foi dissolvido, né? O fármaco presente no comprimido, ele foi para a corrente sanguínea, ele foi absorvido,
E esse fármaco na corrente sanguínea, ele foi espalhado pelo nosso corpo, ele foi distribuído pelo nosso corpo. Tá? Então lembre-se da nossa sequência lógica. Agora, nós estamos indo para o metabolismo. Ou seja, o fármaco já realizou os efeitos que nós tomamos. Nós tomamos com o objetivo X e ele realizou os efeitos. Agora a gente precisa que ele seja metabolizado para que ele saia da nossa circulação. Né? A gente não toma, por exemplo, um paracetamol e quer que o paracetamol faça efeito pro resto da vida. Né? Então esse paracetamol vai ser metabolizado. O principal complexo, né, o principal grupo envolvido no metabolismo é a superfamília de proteínas da citocromo P450, tá? Ou CYP450, tá? Que é uma série, um grupo de diversas proteínas e enzimas que são envolvidas na metabolização de compostos. Tá? Então, elas vão ter essa característica de inativar os compostos, né? De tornar esses compostos não ativos. Ou seja, esses compostos, por mais que eles ainda sigam por algum tempo, vocês já vão compreender por que eles podem seguir por algum tempo. Na circulação, eles já não conseguem mais interagir com as células, entendeu? Eles já não interagem mais. Então, mesmo que eles continuem na circulação, eles estão inativos. Tá? Pode gerar metabólitos ativos, tá? É o caso, por exemplo, da codeína. Tá? Então, a codeína, fosfato de codeína, ela é um derivado do ópio e ela é ativada no fígado. Né? Então, o indivíduo toma e ela lá no fígado, ela gera alguns metabólitos e um deles é a morfina, que é usado para dor. Tá? Então, o fosfato de codeína ele é muito utilizado para indivíduos com dores de grau moderado a um grau maior de dor. Tá? Então, ela pode gerar um metabólito ativo. Alguns fármacos têm essa característica, né? A codeína é um exemplo, mas alguns outros fármacos também não têm essa característica de gerar metabólitos ativos. Né? Então, tu ingere ele inativo e no fígado ele é ativado. Também, basicamente, essas enzimas, essas proteínas, elas vão fazer reações de oxidação e redução, né, que vão alterar a solubilidade do composto. Lembre-se do que eu falei no começo da aula. A molécula, quanto mais lipofílica ela é, melhor é para ela ser absorvida. Ou seja, o contrário também é verdade. Quanto menos lipofílica a nossa molécula é, pior é para ela ser absorvida. Então, se agora a gente está na fase que a gente quer eliminar esse composto do organismo, nós precisamos que ele fique mais hidrofílico. Porque nós não queremos que ele continue lipofílico, porque senão ele vai ficar entrando na célula, vai ficar causando os efeitos. Tá? Então, ela vai fazer essas características de alteração da solubilidade. E a biotransformação, que é quando ela modifica uma molécula, né? Ela biotransforma uma molécula que era uma estrutura, ela altera a estrutura química dessa molécula, né? Com algum objetivo. Tá? Então aqui só um exemplo, né? Então fármacos, carcinógenos, venenos, pesticidas, diversas substâncias, drogas também, né? São metabolizadas, né? O fígado ele é o principal órgão de metabolização, é o principal, tá? E aí ela pode gerar metabólitos inativos e metabólitos ativos, tá? Então, por exemplo, o caso da codeína que gera um metabólito ativo, tá? Só que é interessante porque algumas moléculas, algumas drogas, alguns fármacos, eles têm uma característica de induzir alterações enzimáticas. Isso é o quê? Eles podem aumentar o nível daquela enzima, daquela estrutura que faz a metabolização dela. Aumenta ou diminuição. Tá? Então, por exemplo, nós temos o etanol. Né? O etanol ele é metabolizado pela CYP2E1. Tá? Eu vou deixar um artigo de leitura complementar à aula que ele fala sobre as características de metabolização do etanol. Tá? Já está lá no AVA disponível para vocês. O etanol ele tem essa característica, então ele é metabolizado pela CYP2E1, é a enzima que faz a metabolização do etanol para a detoxificação, né? A parte de metabolização para ele ser eliminado do nosso organismo. O que ele faz? O aumento no consumo de etanol induz aumento dessa enzima. Tá? Então, por exemplo, se vocês forem comparar o que vocês bebiam, sei lá, há 3 anos atrás, quem bebia há 3 anos atrás, tomava uma lata de cerveja e ficava bêbado. Passados 3 anos, se vocês continuarem ingerindo a mesma quantidade, vocês vão ver que se tomarem uma lata de cerveja não vai causar efeito nenhum. E isso está diretamente relacionado com o mecanismo de dependência que nós vamos ver na nossa próxima aula. Tá? Então, algumas moléculas, alguns
fármacos, algumas substâncias têm essa capacidade de fazer isso, fazer uma indução enzimática, aumentando a molécula. Então vocês pensem, vamos supor, uma taça de cerveja, uma taça de vinho, ela consegue fazer aumentar as moléculas, né, aumentar as enzimas responsáveis pela sua metabolização. Ou seja, o indivíduo tomava uma taça de vinho, sentia um efeito. Agora ele continuou tomando essa taça de vinho e aumentou as moléculas. Então, para ele sentir os efeitos, ele vai ter que ingerir mais de uma taça, ele vai passar a 2. Com o tempo, o corpo aprende que essas 2 aumentam as enzimas, né? Então aumenta as enzimas, ele já não sente mais os efeitos, então ele precisa passar para 3. Tá vendo? Então ele vai subindo. E isso relaciona-se com o mecanismo de dependência, o mecanismo de tolerância, todas as coisas que nós vamos ver ao longo da disciplina. Tá? Então uma das portas, né, uma das chaves do mecanismo de dependência é as alterações enzimáticas. Então o fármaco, a substância induz a indução da proliferação de enzimas, do aumento daquela enzima. Esse fármaco é mais metabolizado, né? Então, ou seja, tem mais enzimas, e com isso o nosso cérebro acaba pedindo mais, né? Então a gente entra nesse mecanismo. Tá? Então o álcool é um exemplo. Aqui eu trouxe esse artigo, né, que eu vou disponibilizar para vocês, já está lá no AVA, lá no nosso ambiente virtual da disciplina. As drogas, né, algumas drogas que podem fazer, né, que fazem um aumento, uma indução, né, da CYP2E1, que é a enzima que faz a metabolização do álcool. Né? Então vocês veem ali que tem várias drogas, né, e tem algumas que fazem uma depressão, né, diminui a atividade e expressão da CYP2E1. Tá? Então tudo isso a gente vai observando ao longo da disciplina. Também é importante da gente ver, já aproveitando o gancho do etanol, que, por exemplo, alguns fármacos, eles são metabolizados pela mesma enzima. Tá? Então vamos pensar assim, um indivíduo, um consumidor crônico de álcool, que utiliza o álcool, que faz grandes ingestões de álcool, e tem um aumento enzimático das enzimas responsáveis por metabolizar o álcool. Tá? Esse indivíduo não só vai metabolizar o álcool mais rápido, como também ele vai metabolizar mais rápido um fármaco. Então vamos pensar, por exemplo, um agente anestésico, tá? Que ele tenha que fazer algum tipo de procedimento e tenha que tomar uma anestesia. A anestesia que esse indivíduo vai ter que tomar, ela é muito maior. A concentração de anestésico a ser utilizada por esse indivíduo tem que ser maior. Por quê? Porque ele tem mais atividade da enzima que metaboliza esse anestésico. Tá vendo? Ele não é exclusiva do álcool, ela metaboliza várias substâncias. Né? Então, esse é um problema que vem. Claro que ela normalmente é reversível, né? Basta vocês ver que quem bebe passa algum tempo razoável sem ingerir bebida alcoólica, quando volta a beber, bebe muito menos, né? E já sente os efeitos. Então, ela é normalmente reversível, tá? Mas é um mecanismo importante, principalmente em dependência química. Então, a biotransformação é a transformação enzimática de uma substância em outra. Tá? Então, é o metabolismo. É quando uma substância ela é transformada em outra substância. Tá? Então, por exemplo, isso acontece com os fármacos, com as drogas. Tá? O organismo ele tenta usar reações para que ele consiga fazer o quê? Mudar a solubilidade do composto para que ele não possa ser mais absorvido. Porque vocês pensem, como eu falei lá no começo, a solubilidade do composto afeta a absorção. Ou seja, se nós tivermos um fármaco altamente lipossolúvel, lipofílico, vai ser muito difícil de nós eliminarmos ele do organismo. Por quê? Porque quando ele vai passar nas membranas, ele vai sendo absorvido, ele vai atravessar a membrana facilmente. Então a ideia, a biotransformação, o objetivo é o quê? Nós tornarmos esse fármaco menos lipofílico para que ele possa ser mais facilmente eliminado lá no rim, né? que é o principal órgão de excreção. Tá? Então, quanto mais hidrossolúvel ele está, mais facilmente ele vai ser eliminado no rim. E aqui um resumo, né, das reações de fase 1 e 2. Né? Então, o fármaco lipofílico ele vai sofrer reações de fase 1 e pode ser inativado, ou ele vai fazer fase 1 e fase 2 para que seja para alterar a polaridade. Então, é justamente isso. O objetivo da biotransformação é alterar a polaridade, a solubilidade do fármaco, para facilitar a eliminação dele lá no rim. Tá?
e a excreção. Então, depois desse fármaco ser metabolizado, dele ser, né, então ele foi absorvido, distribuído, então vamos seguir a nossa sequência lógica. Nós tomamos um fármaco via oral, ele chegou no estômago, ele foi dissolvido, né, ficamos com o fármaco, a molécula do fármaco livre, esse fármaco foi absorvido, né, ele foi então para a nossa circulação, para o nosso sistema, né, para a nossa circulação, sofreu metabolismo de primeira passagem, e ele foi distribuído pelos órgãos. Né? Então ele foi distribuído, perfundiu diversos órgãos, chegou no sítio de ação, causou seu efeito, agora ele retorna, né, para a circulação, metabolizado, né, então foi inativado, e agora ele está circulando na nossa circulação, né, desculpem a redundância, mas ele está na nossa circulação, e ele precisa ser excretado, a gente precisa eliminar esse fármaco do nosso organismo, mas ele já está inativo, ele não causa mais efeito, mas ele está, né, circulando pelo corpo. Tá? Então, a ideia é o quê? Quanto mais hidrossolúvel ele for, mais fácil dele ser excretado lá no rim. Tá? Então, os fármacos, eles têm que ser, quanto mais polar ele é, mais fácil a excreção. Tá? Nós temos excreção por inúmeras vias, tá? Não somente o rim, mas a principal via é o rim. Tá? Mas nós temos diversas vias. Por exemplo, uma das vias é o fígado. Né? Então, no próprio metabolismo de primeira passagem, a bile já vai excretar uma quantidade de fármacos, né? No próprio metabolismo de primeira passagem. Lembra que eu falei para vocês? Vocês ingeriram um fármaco na concentração 100. Só 80 passou para a circulação sistêmica. Os 20 já foram excretados pela bile. Tá? Nós também temos uma via importante de excreção, é a excreção pulmonar. Né? Algum de vocês, quem dirige, né, já deve ter feito o teste do bafômetro. Tá? Então, o teste do bafômetro, ele capta o quê? A quantidade de o etanol, né, álcool, presente no nosso pulmão. Né? Então, quanto que a gente expira de etanol que está presente no pulmão, presente na nossa circulação. Então, ela vai medir a quantidade de etanol presente na nossa circulação através de reações, né, dentro do aparelho. Mas o que acontece? O etanol, então, nós temos o teste do bafômetro, ele vai conseguir identificar a porcentagem, a concentração, na verdade, de etanol presente na nossa circulação através da nossa respiração. Por quê? O etanol, lembrem-se que eu falei para vocês, né, da estrutura do pulmão, né, da característica do pulmão, né, os alvéolos pulmonares altamente vascularizados. O que acontece? Então, o etanol o indivíduo ingeriu, né, a bebida de álcool, ele passou tudo que a gente viu até agora, né, a metabolização, tudo, e o etanol, a molécula está circulando. Então, o que acontece? Quando esse indivíduo ele expira, o etanol é altamente volátil. Então, quando essas moléculas de etanol elas estão, né, no sangue e ele faz aquela expiração, as moléculas de etanol saem pelo pulmão. Né? Então, a volatilização faz com que ocorra uma excreção pulmonar. Né? E aí o aparelho ele capta esse volume de álcool no sangue, né, através de diversos mecanismos do aparelho, mas o que acontece é isso, ele consegue perceber justamente porque o nosso sangue está com etanol, com moléculas de etanol presente, e o etanol é altamente volátil. Então, quando a gente expira as moléculas de etanol, elas estão ali passando pelo alvéolo, elas saem e são detectadas pelo aparelho. Né? Então é uma das vias de eliminação. Né? Não é à toa que quando a gente chega perto de uma pessoa que ingeriu bebida alcoólica, a gente já consegue sentir o cheiro, porque é uma das vias de excreção do etanol, é o aparelho respiratório. Né? Então o etanol acaba sendo captado e aqui tem um aparelho. Uma outra via importante, principalmente para drogas de abuso, né, eu destaquei essa via porque é uma via importante da gente abordar, é a via do leite materno. Né? Então, muitas substâncias elas são passadas pelo leite materno, principalmente drogas de abuso. Né? Percebam ali que principalmente as drogas proibidas, as substâncias ilícitas, todas elas são contraindicadas durante a amamentação. Tá? Eu também vou disponibilizar, esse é um livro gratuito do SUS mesmo, que
que fala diversos medicamentos. Então ele tem uma lista enorme de diversos medicamentos, de diversas classes que não são recomendados durante a amamentação e outros que têm algum critério, como por exemplo ali vocês podem ver do etanol, né, do álcool, tem alguns critérios para utilização e outros que são completamente proibidos e alguns que são liberados, né? Então uma lista de fármacos, de substâncias que devem ser evitadas ou que podem ser utilizadas. Tá? Eu também estou disponibilizando lá no AVA para vocês, tá bem? E a excreção renal. Né? Então, a excreção renal é a principal via de excreção, né, de fármacos no nosso organismo. Como eu falei para vocês, nós temos ainda outras vias, né? As glândulas sudoríparas também podem excretar fármacos. Nós temos diversas vias, mas nós estamos focando nas principais, né? Justamente pelo nosso tempo. Tá? Então, a excreção renal, né, o rim tem essa estrutura, né, como vocês estão vendo aí na imagem, né, e a unidade funcional do rim é o néfron, né, que é essa estrutura que vocês estão vendo na imagem ao canto. Tá? Os fármacos eles devem estar hidrossolúveis, né, então a característica dos fármacos estarem com uma solubilidade, uma hidrossolubilidade, né, porque lá no rim, se ele tiver lipossolúvel, ele vai ser reabsorvido, ele não vai sair. Né? Então ele tem que estar hidrossolúvel para poder ficar no sangue e ser excretado lá no rim. Quanto maior a concentração do fármaco livre, maior a excreção. Lembre-se que a gente conversou da interação com proteínas plasmáticas, né? Então os fármacos que estiverem ligados às proteínas plasmáticas, porque lembre-se, está tudo ocorrendo junto, a gente aqui vem separado, né? Mas no nosso organismo está tudo ocorrendo junto. Né? Então nós temos os fármacos agindo, causando efeito, fármacos ligados às proteínas plasmáticas, fármacos sendo metabolizados, fármacos chegando no rim, é tudo junto. Então quanto mais fármaco livre, maior a excreção. Né? A porcentagem de fármacos nas proteínas plasmáticas vai afetar quanto desse fármaco vai ser excretado, né? vai afetar diretamente. E também moléculas de baixo peso molecular. Né? Então a molécula não adianta ser uma molécula muito grande, porque ela não vai conseguir ser filtrada lá no rim. Nós já vamos ver como é que é o processo de filtração renal. Tá? Então todos esses fatores afetam a excreção renal. Vamos seguir a nossa linha lógica. Lembre-se, a gente tomou um comprimido, ele chegou no estômago, foi dissolvido, foi absorvido então para a nossa circulação sistêmica, depois de passar pelo metabolismo de primeira passagem, onde uma parte desse fármaco já foi excretada pela bile. Esse fármaco está na circulação, né? Então ele está na circulação sistêmica, chegando nos diversos órgãos, causando os efeitos. E esse fármaco que está na circulação sistêmica, ele começou a chegar ao rim, né? Então interagindo com as proteínas plasmáticas, a fração livre desse fármaco já foi metabolizada, né? Já voltou para o fígado, porque se ele não for metabolizado, ele continua causando seus efeitos. Ele foi metabolizado já, então ele se tornou hidrossolúvel, né? Ele fica no sangue e ele começou a chegar ao rim para ser excretado. Tá? Então agora nós vamos fazer a excreção desse fármaco. Tá? Bom, aqui tem algumas fotos mais próximas, né, do néfron, né, que é a unidade funcional do rim, né, que são as unidades funcionais do rim, e também do glomérulo. Tá? O glomérulo, aqui em rosa nós temos o glomérulo, ele é como esse tufo, né, esse tufo de capilares sanguíneos, né, que é onde ocorre o processo de filtração. Exatamente como uma filtração mesmo. Né? Então vocês vejam, o sangue chega, né, através daquela arteríola aferente, ele circula dentro do glomérulo desse tufo de capilares sanguíneos. Esses glomérulos, lembra que a gente conversou lá nos tipos de capilares, eles têm os poros, né? Eles têm esses poros que são para justamente as moléculas passarem por esses poros, né, e saírem do capilar, né? Então ocorre a filtração no glomérulo, as moléculas de baixo peso molecular, porque elas têm que passar pelo poro, elas saem, né? Então tem uma alta pressão ali dentro do glomérulo, ocorre a filtração, essas moléculas saem e elas caem na cápsula. Tá? Então elas são coletadas por essa cápsula que está junto do glomérulo ali, a cápsula de Bowman. Tá? Então ela coleta o que sai do glomérulo. Então o glomérulo faz uma filtração e a cápsula coleta. Tá? E o sangue continua. E aí ele sai do glomérulo
pela arteríola eferente, né? Então ele volta para a circulação. Lembre-se, a nossa circulação é um sistema fechado. Então o sangue ele só é filtrado no glomérulo e vai embora para a circulação sistêmica, segue a circulação, tá? Então aí nós temos todas as regiões do glomérulo, né? Várias regiões responsáveis pela absorção, né? Então, e altamente vascularizado, né? O glomérulo ele é altamente vascularizado, porque pensem, todo o sangue ele vai passar por essa região, né? Para que ele possa ser filtrado e tirar, né? Remover essas substâncias do sangue, tá? Então, o rim é o nosso principal órgão de excreção. Nas diferentes regiões do néfron, né? Nós temos comportamentos, características diferentes, né? Então nós temos o glomérulo chegando, onde ocorre a filtração, né? O filtrado cai na cápsula de Bowman, né? Onde o filtrado do glomérulo cai nessa região. E aí nós temos ao longo do néfron, nós temos diferentes atividades, né? Nós temos então a filtração ocorre somente no glomérulo, mas nós temos em diferentes regiões a reabsorção, né? Que é a passagem de substâncias diretamente do néfron para a corrente sanguínea. Lembrem-se que o néfron ele é altamente vascularizado, né? Então tem uma série de veias, de capilares sanguíneos junto do néfron, né? Ele é uma região altamente vascularizada, né? Nós temos então em diferentes regiões a reabsorção de substâncias diretamente do néfron para a corrente sanguínea e também a secreção de substâncias diretamente do néfron, agora diretamente do capilar sanguíneo para o néfron, tá? Então algumas substâncias elas podem ser secretadas do capilar sanguíneo diretamente para o néfron ou reabsorvidas do néfron para o capilar sanguíneo, tá? Sem ser no glomérulo, tá? Mas lá no glomérulo vai ocorrer a filtração do nosso sangue. Então lembre-se, da nossa sequência lógica a gente então parou no metabolismo, né? Essa droga foi metabolizada e ela ficou mais hidrossolúvel, ou seja, mais solúvel no nosso plasma, e ela ficou percorrendo todo o nosso corpo, tá? Quando ela chegou no rim, ela foi filtrada no glomérulo, né? E ela sai do glomérulo, ou seja, ela sai da nossa circulação. Nesse momento ela está indo em direção para ser excretada, tá? Ela não vai chegar mais na nossa circulação. Se a gente pegar e coletar, digamos que no fim, né, o fim das moléculas daquele fármaco na nossa circulação, a última molécula foi filtrada agora. Vamos pensar num exemplo hipotético. A última molécula, se nós tirarmos uma amostra de sangue e observar pós-glomérulo, nós vamos ver que esse fármaco já não está disponível. Ele sai da nossa circulação, tá? Então ele foi filtrado para dentro do néfron, né? Ele já não está mais no glomérulo, ele saiu de circulação, tá? E depois nós vamos ter, então como eu falei, né, o néfron é a unidade funcional do rim, né? Então o néfron nós vamos ter esse ducto coletor que vai coletar o filtrado de vários néfrons, né? Vai coletar e vai cair nos ureteres, né? Até chegar na bexiga. Aqui eu botei para vocês verem, né? Então o néfron ele permeia, né? Ele está dentro das diversas partes do rim, né? Ele não fica só na medula, só no córtex, ele vai até a parte mais interna da medula do rim, né? Então, e aqui nós temos diferentes substâncias sendo absorvidas, reabsorvidas, né? Ou secretadas em diferentes regiões. Essa figura, ela se atenta mais somente para para sais, né, substâncias endógenas, água, sais, né, enfim. Mas é só para ver que em diferentes regiões nós temos a absorção, né, a reabsorção, a secreção de diferentes substâncias, tá? E ali a ureia, né, vejam que a ureia é um importante marcador, né, da função renal, né? Está diretamente relacionada com a função renal. Esse é um resumo, né? Então nós temos, olha lá, o volume de plasma que entra na arteríola aferente lá no glomérulo é 100%, digamos que 80% volta pela arteríola eferente e vai para a circulação sanguínea, né? Vai para a circulação sistêmica, tá? Então chegou 100%, 80% retorna para a circulação sistêmica. Os 20% que faltam é o filtrado.
Desses 20%, 19% é reabsorvido. Lembrem-se que dentro do néfron ocorre muita reabsorção. 19% deste líquido é reabsorvido. E 1%, menos de 1% do volume é excretado para o meio. Tá? Então, os diferentes eventos que ocorrem ao longo do néfron. Né? Então, somente 1% do filtrado lá no glomérulo é que é excretado para o meio. Tá? Então aqui também tem uma sequência, né? O fármaco livre entra no filtrado glomerular, ele é filtrado lá no glomérulo, ocorre a secreção ativa do fármaco, como eu falei para vocês, né? Pode ocorrer a secreção ativa do fármaco, por exemplo, um fármaco que ele não consiga ser filtrado no glomérulo, ele pode ser ativamente secretado diretamente no néfron. Tá? E também pode acontecer a reabsorção passiva de fármacos, né? Quais são os eventos que podem ocorrer com o fármaco, reabsorção e secreção direta ou filtrado no glomérulo. Um outro fator importante que a gente tem dentro de farmacocinética, tá? Que a gente precisa levar em conta, só relembrando, né, então, a nossa sequência lógica, para nós não esquecer. Tomamos o fármaco, ocorreu toda a absorção, né, ele já estava disponível, a absorção, percorreu a nossa circulação sistêmica depois do metabolismo de primeira passagem, causou os efeitos, voltou para a nossa circulação sistêmica, volta ao fígado, é metabolizado, né, ali biotransformado, e vai para a circulação sistêmica de novo. Aí ele chegou no rim, foi lá no glomérulo filtrado, caiu no filtrado, não foi reabsorvido, caiu na urina, né, na bexiga, né, lá nos uretérios, fez todo o caminho, chegou na bexiga e a gente excretou. Tá? Então, é uma sequência lógica de nós vermos todos os processos que ocorreram. Tá bem? A cinética de transporte, tá? Ela diz que a gente, por mais que a gente tente aumentar a quantidade de uma substância, vai saturar o transportador. Tá? Isso é muito comum na glicose. Tá? Então, as pessoas que têm problema de diabetes, por exemplo, elas percebem um dos sinais, né, que a urina delas ela tem glicose, ela tem a presença de glicose. Né? Não é à toa que sempre se comenta se no vaso, né, tiver formiga, é um problemão, tá? Porque provavelmente a urina está com moléculas de glicose. Isso se dá por quê? Quando se tem, por exemplo, o diabetes, o indivíduo ele tem um açúcar, uma quantidade de glicose na circulação alta. Tá? Então a glicose é uma molécula valiosa para o nosso corpo. A gente não pode excretar glicose na urina. Né? Ela é uma molécula de energia, a gente não pode perder glicose. Então, o que acontece? O indivíduo ele acaba excretando a glicose porque saturou os transportadores. Então ele tem uma injeção aumentada de glicose, né? Ele não consegue captar essa glicose e ela começa a sair pelo rim, né? Então ela acaba sendo excretada na urina. Às vezes pode ser só pelo aumento, né? Então o indivíduo consome muita glicose, ele não tem um problema na captação de glicose pelas suas células, né? O diabetes, ele não tem esse problema, mas ele tem um consumo muito alto de glicose e aí ele acumula muita glicose na sua circulação, satura o transportador e acaba aparecendo glicose, tá? Mas ocorre uma saturação. Então, ou seja, a maior parte do transporte que ocorre lá no néfron, né, que é essa reabsorção, secreção, são proteínas carreadoras. Né? Então elas pegam coisas do néfron e colocam para a circulação, e vice-versa. Tá? Quando chega a taxa máxima, tá, não adianta aumentar de um lado, porque eles estão saturados. Ou seja, vai começar. Vamos pensar o exemplo que é o que eu falei, da glicose. Né? Então o néfron, o filtrado, está saindo glicose, né? Tá coletando glicose. Só que tem tanta glicose que os transportadores não conseguem pegar a glicose do néfron e jogar de novo para a circulação. Eles não conseguem recaptar a glicose. Ou seja, passa as moléculas, ele vai tirando, até que ocorra a saturação. Depois da saturação, ele não vai retirar mais a glicose do filtrado, entendeu? Então vai começar a aparecer glicose. Então sempre é bom a gente lembrar da cinética de transporte. Às vezes a substância ela acaba aparecendo porque o transportador ele já está na taxa máxima, ele não tem mais como recaptar essa molécula, enfim. Tá? Então esse gráfico mostra esse exemplo. Né? Então ali até
até 300 miligramas por 100 ml de plasma, é o limite renal de glicose. Até 300 ela é captada. Acima disso, vai começar a aparecer. Tá? Então é só um exemplo. Agora, eu vou mostrar para vocês um vídeo sobre toda a jornada, né? Então esse vídeo, ele é a jornada de uma aspirina no corpo. Tá? Então vocês vão ver durante esse vídeo que tudo o que acontece quando é realizada a ingestão de um fármaco, né? Então todos os eventos que acontecem durante a ingestão de um fármaco. Ó, então reparem, ó, a ingestão. Ó, primeira fase é a absorção. Então foi ingerido o comprimido. Ó, o mesmo caminho que nós fizemos. Esse comprimido foi dissolvido, né, lá no estômago. Ó, nas paredes do intestino, as vilosidades, as microvilosidades que nós falamos. Ó, o fármaco ele vai começar a entrar em contato com essas estruturas, onde ele vai ser absorvido. Tá? Então, olha lá, nós temos diversos capilares sanguíneos permeando, né, a volta dessas vilosidades, que aumentam a superfície de contato, e o fármaco começa, então, a entrar na circulação sistêmica. Tá? Aí ele já passou o metabolismo de primeira passagem. Tá? Distribuição, então aí nós temos a molécula de albumina, né, a proteína, a albumina, a principal proteína do plasma. Ó, nós temos essa molécula e nós temos as moléculas do fármaco ali. Então nós temos, vocês podem ver, ó, uma porcentagem da molécula do fármaco livre e outras sendo carreadas, né, ligadas à albumina. Tá? E eles vão percorrendo os tecidos. Quanto maior a perfusão de um tecido, mais fármaco chega. Ó, então ele vai passando pelo fígado ali, ó, as moléculas vão passando pelo fígado. E quanto maior a vascularização, mais quantidade do fármaco vai chegar. Ó, agora nós temos o metabolismo, né? Então a molécula já causou os seus efeitos. E agora ela está sendo metabolizada. Ó, as reações de fase 1. E agora nós temos as reações de fase 2, tá? Que vão causar o aumento da solubilidade dessa molécula em água, facilitando a eliminação dela lá no rim. Então ela vai para a circulação novamente. Aí ele vai falar um pouco sobre o metabolismo de primeira passagem, né, que somente 68%, né, se tornou disponível. O restante já foi eliminado antes de entrar na circulação sistêmica pelo metabolismo. E aí nós temos as outras vias que eu falei para vocês, né? Então nós temos, por exemplo, a via a sublingual, né, que 100% chega, e também a intravenosa. Ó, aí nós temos, por exemplo, um edema, né, sinalizando o edema sendo sinalizado do sistema nervoso central, as moléculas chegando até ele. Claro que de um processo bem simplificado, né, só para ilustrar para vocês. Aí nós vamos para a parte de excreção, né? Então, os fármacos o caminho inverso, né? Então os fármacos eles vão fazer todo esse caminho inverso até que eles vão chegar no rim, onde eles vão ser filtrados, né? E esse filtrado vai cair na bexiga, onde ele vai ser excretado do corpo. Tá bem, pessoal? Bom, então essa foi a nossa parte da farmacocinética, tá? Agora a gente volta para a farmacodinâmica. A farmacocinética, então, foi tudo que o nosso corpo fez com uma determinada droga, tá? Já a farmacodinâmica vai ser tudo que uma droga vai fazer com o nosso corpo, como é que ela interage com as moléculas do nosso corpo, tá? Então,
A farmacodinâmica é os efeitos, né, são os efeitos e mecanismos de ação das drogas em um organismo. Como eu falei para vocês, drogas, fármacos, diferentes substâncias em um organismo. Tá? É a interação, é o processo de interação da droga com o receptor. Tá? Então, o que acontece? Nós temos esse exemplo chave-fechadura. Né? Então, um receptor ele tem um ligante que eles interagem e causam uma resposta, e geram uma resposta na célula. Né? Então, a farmacodinâmica vai estudar essas interações entre a célula, entre a molécula e o receptor. Tá? Então, observem o exemplo chave-fechadura. Né? É muito comum esse exemplo. Tá? Então, é o receptor, né, que tem o encaixe perfeito, o receptor é a fechadura que tem o encaixe perfeito da chave. Então, quando eles interagem, eles causam a resposta, que é abrir a porta. Tá? A interação fármaco-receptor ela pode ser de algumas maneiras. Tá? Então, a que a gente viu, né, é esse exemplo que nós temos aqui do receptor e a chave-fechadura. Então, nós temos o receptor, que é a fechadura, e nós temos a chave. Se nós botar a chave no receptor e abrir, abre a porta, que é o efeito. Tá? Mas nós temos também outros tipos de interação. Nós podemos ter uma interação de um fármaco, de uma droga agonista, ou seja, é nós tentarmos abrir a fechadura com um clipe de cabelo. Né? Então aí nós teríamos uma interação fármaco e receptor agonista. Ou seja, eu estou usando uma outra molécula para abrir a chave. O efeito é o mesmo. Tá? Eu abro a fechadura, mas eu não estou abrindo a fechadura com a chave. Então nós temos um fármaco agonista. Ele causa o mesmo efeito, mas ele não é a molécula endógena. Tá? E nós temos também o antagonista. O que é o antagonista? É o exemplo de um graveto. É nós tentarmos abrir a fechadura com um graveto. A gente não consegue abrir a fechadura. E também a gente não consegue deixar a chave, que é o ligante endógeno, se ligar, abrir a fechadura. Então nós temos um antagonista. Ele não exerce a função. Tá? Ele pode apenas só não exercer, não realizar o efeito, que é abrir a fechadura. Tá? Mas ele deixa o agonista, o composto endógeno se ligar. Tá? Mas ele pode também, além de não abrir, de não causar o efeito, ele bloquear o sítio e não deixar o composto endógeno, né, a molécula, se ligar. Tá? Então, o antagonista, a ligação não causa o efeito, não realiza a ação. O agonista realiza a mesma ação do endógeno, né, ou próxima, mas com um composto, um fármaco, por exemplo. E nós temos o composto endógeno. Tá? Então, é importante de vocês verem que nós, salvo algumas exceções que nós vamos comentar em seguida, nós temos os receptores, eles estão para moléculas endógenas. Né? Então, o que faz? O fármaco, uma droga, ele utiliza essas estruturas, ele utiliza esse receptor para que ele consiga se ligar e causar os seus efeitos. Tá? Então, tem essas características do fármaco receptor. Tá? Mas os receptores, em geral, eles têm um composto endógeno de ligação. Né? E as drogas utilizam-se desses compostos para fazer a sua ligação. Aqui então nós temos no primeiro, aqui no canto nós temos antes da droga, né? Então nós temos os receptores, as moléculas químicas, né? Os compostos naturais, interagindo com esses receptores. Né? Então eles se ligam e causam um efeito celular, a atividade celular normal. Depois nós temos na imagem do meio, nós temos um agonista, ou seja, ele compete com o composto natural pelo mesmo receptor. Ora liga o agonista, ora liga o natural. Lembre-se, nós estamos como agora, depois que o fármaco foi distribuído, e ele está interagindo com as nossas moléculas, tá? Ele está interagindo com as células para causar os seus efeitos. Então, ora nós temos um receptor, ora nós temos ligado no receptor um agonista, ora nós temos um natural. E os dois exercem o efeito, os dois causam um efeito intracelular. E na última imagem nós temos um antagonista, ou seja, nesse exemplo eles estão competindo pelo mesmo sítio de ligação, né? Que ora liga o antagonista, ora liga a substância natural, ora liga o composto endógeno. E eles ficam alterando, né? Então, ora tem efeito, ora não tem. Tá? Esse antagonista ele pode ser, né, ele pode ser um antagonista que ele não desfaz essa ligação.
Tá? Então nós temos um antagonista. Bom, aqui nós temos na imagem A um receptor, tá? Um receptor transmembrana não ligado. E nós temos dois sítios de ligação. Tá? Nós temos um sítio de ligação do agonista, tá? Um sítio para ligação da molécula agonista, e um sítio de ligação alostérico do antagonista, só mostrando os sítios de ligação do receptor. Tá? Reparem que em B ocorre uma ligação do agonista no seu sítio de ligação. Ou seja, quando o agonista se liga no seu sítio de ligação, muda a conformação da molécula e abre o canal. Tá? Com a abertura do canal, começa a causar os efeitos. Nesse caso aqui parece ser um canal iônico, então começa a entrar íons ou sair íons, tá? Independente do que seja. Na C, nós temos um antagonista competitivo, ou seja, nós temos agonista e antagonista competindo pelo mesmo sítio de ligação. Tá? Então nós temos ali, quando liga o agonista, muda a conformação do canal e ocorre o efeito, ocorre o que está em B. Quando liga o antagonista que está competindo, não muda a conformação do canal, porque ele é um antagonista e não temos efeito. Tá? Então o que acontece? Quando nós temos um fármaco, vamos supor, um fármaco é o antagonista, digamos assim, quanto maior a concentração desse fármaco, mais vezes ele vai ganhar a competição e mais vezes o canal vai ficar fechado. Quando nós temos um fármaco agonista, nesse caso, tá, e a molécula, vamos supor, a molécula endógena é antagonista, nós temos, e nós aumentamos a concentração, nós aumentamos a dose desse fármaco, mais fármaco vai ganhar a competição e mais vezes o canal vai ficar aberto. Tá? Então é esse mecanismo do competitivo. Já na letra D, nós temos as mesmas coisas, né? Um agonista e um antagonista. Só que agora, o antagonista ele é um antagonista não competitivo. E esse antagonista ele se liga no seu sítio de ligação específico. Lembram lá da figura A, né? Que nós temos ali, sítio de ligação alostérico do antagonista. Ou seja, primeiro que o agonista e antagonista eles não competem. Cada um tem o seu sítio de ligação. Tá? Então eles não têm competição pelo sítio de ligação. E nós temos também o antagonista, ele é um antagonista não competitivo, e o sítio ele é antagonista, ou seja, mesmo que o agonista não tenha competição e se ligue no seu sítio de ação, nós temos um antagonista ligado no sítio alostérico, no sítio de regulação alostérica da enzima, ela não altera a sua conformação. Tá? Então, se os dois estiverem ligados, agonista e antagonista, não altera a conformação da molécula. Se tiver só o agonista, liga. Muda a conformação da molécula. Se tiver só o antagonista não competitivo, no seu sítio não muda. Tá? Então, é algumas dinâmicas do que pode ocorrer, né, de como que pode ocorrer a competição, como pode ocorrer a interação agonista e antagonista. Tá bem? Então nós temos diferentes classes, né? Nós temos classes de agonistas, então nós temos os agonistas integrais, né, que ativam o receptor com eficácia máxima, né? Então eles ligam e eles têm, eles causam a eficácia máxima como se fossem, né, o composto endógeno. Nós temos os agonistas parciais, então pense assim, ó, os agonistas, com exceção do inverso, eles causam a resposta do receptor, tá? Eles causam o efeito do receptor, eles ativam o receptor. Vamos supor que seja um canal iônico, eles vão ativar a passagem de íons, tá? Então eles vão ativar o receptor. A exceção é o inverso, porque ele inativa o receptor constitutivamente ativo, tá? Então ele se liga de alguma forma no receptor e inativa esse receptor. Ele não é antagonista, ele é agonista, mas ele inativa o receptor. Tá? Já os antagonistas, nós temos os antagonistas competitivos, né, que eles vão competir com os agonistas pelo mesmo sítio de ligação. Nós temos os antagonistas não competitivos no sítio ativo, tá? Então ele se liga ao sítio do receptor e não deixa a ligação do agonista, né? Então ele não é competitivo, mas ele se liga covalentemente, ele se liga de uma forma forte ao sítio do receptor. Ele não chega a competir com o agonista, entendeu? Porque depois que ele se liga, ele não desliga mais. Tá? Então o antagonista no sítio ativo, não competitivo, depois que ele faz a sua ligação no sítio de ação, ele não se liga, não desfaz mais. Então não tem competição, porque mesmo que você aumente o nível do agonista, ele não se desliga mais. Então ele faz uma ligação covalente e bloqueia, né? Não impede a ligação do agonista. E nós temos os antagonistas alostéricos não competitivos, que eles têm um sítio de ligação específico,
da enzima para se ligar. Então eles se ligam ali e eles impedem, né, a mudança na conformação da enzima, independente da ligação ou não do agonista. Tá? Então, de novo, nos fármacos vocês vão ver diferentes tipos, né, diferentes de ações diferentes dos fármacos interagindo com essas estruturas. Mas guardem bem, né, essas informações sobre os agonistas e os antagonistas, porque nós vamos ver que esses são os mecanismos importantes quando a gente fala das drogas de abuso. Tá? Essas interações das moléculas com os canais e principalmente com a ligação de neurotransmissores, de recaptação de diversas interações com os neurotransmissores, ela é bem importante durante a dependência química. Aqui nós temos um resumão, né? Então na primeira nós temos o ligante endógeno, tá? O receptor ativo com uma atividade intrínseca de 100%, atividade normal. Na segunda, nós temos um agonista parcial, ou seja, ele diminui a atividade intrínseca, mas ele se liga. Na terceira, nós temos um agonista total, né? Então ele se liga e tem a atividade intrínseca, ela é semelhante, ela é 100% assim como o ligante endógeno. Na quarta, nós temos o agonista inverso, né? Reparem que ele nem está ligado mais na molécula, né? no canal. Ele nem está ligado mais no receptor. Mas ele altera de alguma forma a conformação do canal, que ele inativa. Então, nem o receptor, nem a molécula endógena, nem um outro ligante consegue se ligar e ativar esse canal. Ou seja, a atividade intrínseca é zero, tá? Ele não volta à atividade. Depois, na quinta, né, olhem o quinto primeiro, nós temos um antagonista irreversível, tá? Ou seja, ele não é competitivo, ele está ligado ali covalentemente, não tem como ele se desligar. Então, a molécula azul, percebam que ela vai se ligar, mas ele não se desliga, então ela vai embora. No 5 mais 5, 6, aquele ali que está ali, nós temos um antagonista simples competitivo, ou seja, nós estávamos, por exemplo, com o vermelho ligado, tá? Os dois eram antagonistas, tá? O vermelho. No 5, ele se ligou covalentemente. Não adianta, não tem o que fazer, mesmo aumentando o azul, não vai sair o vermelho. No 5, 6, nós tínhamos o vermelho ligado, tá? Mas ele era competitivo, ele era um antagonista. O mecanismo de ligação dele era antagonista competitivo. Se nós aumentarmos a concentração da molécula azul, ela vai ganhar o lugar da vermelha. Tá? Porque é aquilo que eu falei, na competição, se nós tivermos 10 azuis e uma vermelha, a probabilidade de ser azul. Tá? Então ela vai acabar ganhando por competição. E na sétima, lá na última, nós temos um antagonista não competitivo, tá? Que ele liga-se em outro sítio da enzima, né? No outro sítio alostérico. Então, independente do que aconteça com o azul, né? Independente do que vocês vejam ali na ligação da molécula azul, o vermelho segue ligado. Eles não competem pelo mesmo sítio de ligação. Ele tem o seu próprio sítio de ligação. E aí, ele estando ligado ali, independente do que aconteça com o azul, ele não vai causar atividade intrínseca, tá? Ou, no mínimo, vai diminuir a atividade intrínseca, depende das características dessa ligação. Bom, aqui a gente tem então diversos tipos de receptores, né? Aqui nós temos os principais tipos de receptores, né? Então nós temos, eu chamo a atenção para vocês principalmente para a nossa disciplina, os canais iônicos controlados por ligantes, tá? Que são os receptores ionotrópicos. Então nós temos um canal que quando se liga um ligante, ele abre, ele afeta a abertura desse canal. Então a ligação ligante-receptor abre o canal e permite a saída ou a entrada de substâncias, tá? E vai causar os efeitos celulares. Esses são receptores que têm uma escala de tempo, são efeitos muito rápidos, tá? Então vai ser os principais envolvidos no processo de dependência química, tá? São os principais. Nós temos também ali receptores ligados a cascatas de sinalização, né? Sinalizações intracelulares, que levam um pouco mais de tempo. E nós temos também os receptores nucleares, tá? Esses sim levam horas, porque nós temos, depois que a molécula entra na célula, então uma das principais diferenças dos receptores nucleares para todos os outros é que para o receptor nuclear causar toda essa mudança, essa conformação, né, ele causar o efeito, a molécula precisa entrar na célula, tá? Então ele não é um receptor de membrana, ela não se liga na membrana e vai para o núcleo, não, ele se liga no interior da célula.
tá? Então essa molécula se liga, vai para o núcleo e aí ocorre todos os processos, tá? E também as características de tempo, né? Percebam que os receptores nucleares levam horas para ver os seus efeitos, tá? E os canais iônicos são os principais que nós vamos usar na nossa disciplina, tá? Controlados por ligantes, no nosso caso especificamente, os neurotransmissores, tá? Então nós vamos usar estudar muito os canais iônicos controlados por ligantes, tá? Ali tem então só um resumo, né? Então a molécula sinalizadora se liga à proteína receptora, ativa moléculas sinalizadoras intracelulares, alteram proteínas-alvo e geram respostas, tá? Então a cascata, né, de ações que ocorre até nós termos a resposta. Bom, pessoal, aqui só para resumir para vocês, né, só para mostrar, na verdade, para vocês alguns dos receptores que nós vamos estudar ao longo da nossa disciplina, tá? Um dos importantes que nós temos é o receptor GABA, tá? Ele tem essa estrutura, né? Ele tem essas subunidades e ele tem sítios de ligação para várias moléculas, né? Depressores do sistema nervoso central, os barbitúricos, ele tem anestésicos, benzodiazepínicos, né? Ele tem uma ligação com álcool. Então, percebam que alguns receptores que nós vamos ter no nosso cérebro, no nosso corpo como um todo, né, em especial no sistema nervoso central, ele tem sítios de ligação para moléculas que não são naturais, né? Então, as moléculas, eles têm sítios de ligação que acabam sendo ligados por moléculas que são compostos exógenos, né? Por exemplo, ele tem um sítio de ligação para ali, ó, etanol, o propofol, né? Os benzodiazepínicos, então tem esses sítios de ligação, né? No caso do álcool, os receptores GABA, eles controlam o nível de cargas negativas, né? A entrada de cloreto no interior das células, tá? E quando nós temos, então, na situação normal, nós temos um pouco de cargas negativas, né, de cloreto no interior da célula. Quando se usa o etanol, por exemplo, se potencializa a abertura do receptor. Então acaba que entra mais cargas negativas, deixando esse neurônio, essa célula, com atividade deprimida, né, uma depressão da atividade desses neurônios, né, então acaba tendo esse efeito depressor, que o álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central. Mas nós vamos abordar isso com bem mais calma, né, com bastante tempo ao longo da disciplina. Nós temos também receptores colinérgicos, né, de acetilcolina, né, em que nós temos receptores muscarínicos, que têm uma alta afinidade à muscarina, e nós temos receptores nicotínicos, com uma alta afinidade à nicotina, né? Então, mostrando que nós temos alguns receptores no nosso corpo que têm uma alta afinidade a fármacos, a substâncias psicoativas. E nós temos também os receptores canabinoides, né? Que são os mais abordados aí, até pela ciência, né? Sobre o uso medicinal da maconha. Eu também deixo para vocês um artigo sobre o uso medicinal da maconha, né, sobre alguns pontos importantes sobre o uso medicinal da maconha, que nós temos, né, os receptores CB1 e CB2, né, que são receptores canabinoides. Eles têm espalhado, né, ao longo do corpo, principalmente o CB2, né, eles têm em diversas regiões do corpo, mas o CB1 ele está bem localizado no sistema nervoso, né, seja periférico e seja central. Tá? E acredita-se, né, até pela ligação do THC com o CB1, que é essa chave que causa os efeitos, né, os efeitos da maconha no sistema nervoso central, né, que é essa ligação com o CB1. Mas tem essas características né, o nosso sistema nervoso ter esses receptores canabinoides, né, canabinoides que chamam a atenção. Né? Então tem o uso da maconha medicinal, né? Tem toda uma polêmica, mas de fato o nosso corpo ele tem esses receptores, né? Então que tem uma alta afinidade, inclusive, né? Que tem uma alta afinidade pelos compostos presentes na maconha.
Tá, pessoal? Bom, então para nossa aula de hoje era isso, tá? Então a gente ficou uma aula longa, tá? Mas vocês viram, a gente tem bastante conteúdo, né? É muito material mesmo, né? Eu tentei fazer um compilado, eu tentei ser mais direto possível, mas é o que eu falo para vocês, tem coisas que a gente acaba não conseguindo tirar, né? Que a gente é obrigado, que a gente não tem como não passar, né? Então é uma série de assuntos, uma série de temas que a gente precisa abordar, porque senão quando nós começarmos a falar dos tipos de drogas, né, dos diferentes tipos, vai ter coisa que vai faltar, né? Então vai faltar algum detalhe de absorção, vai faltar, enfim. Então o mínimo a gente precisa ter, tá? Então, na nossa próxima aula, a gente já vai avançar para comportamento, né? O nosso comportamento coordenado pelo sistema nervoso central. Nós vamos falar um pouquinho também sobre os sistemas de recompensa cerebral, tá? Então, os sistemas envolvidos, né? Por que a gente sente, quando a gente come um chocolate, a gente sente prazer, né? O que está envolvido nisso? E também vamos falar sobre os mecanismos de dependência e tolerância, né? Que são os mecanismos cerebrais que desenvolvem, que fazem com que o indivíduo se sinta dependente, sinta falta daquela substância e também faz com que o indivíduo, a cada tempo, com o passar do tempo ingerindo uma determinada droga, uma determinada substância, ele faça a ingestão de quantias, de doses cada vez maiores. Tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre tudo isso. Tá, pessoal? Eu vou deixar para vocês, junto desse vídeo, todos aqueles artigos que eu falei, né? Então, aquele sobre a amamentação e quais os fármacos que podem e não podem ser usados. Também o do aumento das enzimas, né? O do etanol, que eu falei para vocês. E também esse da maconha medicinal, né? Do uso dos canabinoides, né? Dos compostos presentes na maconha de forma medicinal. Tá bem? Eu agradeço a vocês e aquilo, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente pode ir conversando por todos os canais da disciplina. Até mais, muito obrigado.